Parabéns aqui, Guilherme Estrela, pelo trabalho que fez na companhia, principalmente na descoberta do pré-sal, e saudando o companheiro Guilherme Estrela, saudar cada petroleiro e petroleira que está aqui presente. E saudando a companheira Natália, saudar todas as mulheres que aqui estão presentes nesse evento. Bem, companheiros e companheiras, muito se fala sobre a importância das empresas públicas e das empresas estatais. E falam muito sobre isso porque o povo brasileiro sabe da importância dessas empresas para a soberania nacional. E aqui citaram o companheiro Pedro Celestino e o companheiro Estrela, que mais de 60%, ou seja, 65% da população brasileira é contra a privatização das estatais, dentre elas também a Petrobras. Entendem que as empresas públicas estatais são importantes, porque no mundo grandes países têm empresas públicas estatais. Exemplo, Estados Unidos com o setor elétrico controlado pelo Estado norte-americano. A Inglaterra estatizando o setor de saneamento básico e distribuição de água. A China com gigantescas estatais, dentre elas na área de petróleo e gás. Mas hoje, nós da FUP, e aqui, deixando um abraço para o companheiro Zé Maria Rangel, que não pôde estar presente nesse evento por conta de questões de saúde, a FUP quer falar sobre corrupção, não sobre a importância das estatais, porque a sociedade brasileira sabe a sua importância, e todos e todas que aqui estão, com certeza falarão sobre isso. Mas falar sobre corrupção, porque esse é um tema caro para os petroleiros e petroleiras, e que deve ser encarado pelas esquerdas, não somente aqui do Brasil e do mundo. E observando acontecimentos recentes, e essa fala está muito baseada no texto da FUP que foi publicado na terça-feira, acontecimentos como, por exemplo, o Dia Nacional Internacional de Combate à Corrupção, em que o presidente Roberto Castelo Branco fez declarações desastrosas no Dia Internacional de Combate à Corrupção. É importante nós destacarmos aqui alguns pontos dessa sua fala, até porque nós sabemos muito bem que o combate à corrupção no Brasil serviu apenas para destruir as empresas públicas estatais, é o que eles estão fazendo, e aqui vendo Pedro Celestino, companheiro do Clube de Engenharia, vendo aqui o companheiro da EPET, o Felipe Coutinho, para destruir também a engenharia nacional, e tem textos tanto do Clube de Engenharia quanto da EPET falando sobre isso. Então, a primeira baboseira que o presidente Castelo Branco fala, e com certeza vai estar recebendo essa mensagem nossa, é que ele disse que os 6,2 bilhões de reais que foram gravados no balanço da Petrobras em 2015, quando ele era conselheiro de administração e sentava do meu lado, companheiro Guilherme Estrela, e que aprovou as contas da Petrobras naquele ano, ele disse nessa entrevista que os 6,2 foram poucos, que deveriam ser mais. Observe o tamanho da irresponsabilidade de alguém que é presidente da Petrobras e que faz uma declaração dessa e que coloca em risco a própria empresa perante a justiça internacional e nacional e aos seus acionistas. Bom lembrar que nessa época estabeleceram 6,2 bi em cima de 30% dos contratos da área do diretor Paulo Roberto Costa ao longo de 10 anos, 2004 a 2014. Mas ele não cita que nesse período de 10 anos a Petrobras ela faturou 3 trilhões de reais, companheira Patrícia, ou seja, quase 300 bilhões de reais por ano. Isso significa 0,05% do que a Petrobras faturou nesse período. Além dessa baboseira, ele citou também que a Petrobras ela está recebendo de volta, a partir da Lava Jato, recursos que saíram pela corrupção. E diz lá o valor de 4,2 bilhões. Mas fica a pergunta para o senhor presidente da Petrobras: para quem foi esses 4,2 bilhões, senador Roberto Lepião? Foi para os Estados Unidos da América do Norte, para a CVM de lá, que é a SEC, foi para o Departamento de Justiça, e 2,5 bilhões de forma escusa e ilegal, que foi para o Ministério Público Federal da República de Curitiba. A Petrobras não recebeu absolutamente nada. Outra baboseira que o presidente Roberto Castelo Branco ele cita nessa sua entrevista. Ele cita que as grandes obras do Comperj,
da refinaria Abreu Lima, do edifício Torre Bituba, que é a sede da Petrobras ali na Bahia, onde sou lotado, e que as grandes obras de construção de plataformas, sondas e navios aqui no Brasil foram para sangrar recursos para a corrupção. Ele faz coro com o Moro e com o Dallagnol, que destruíram a engenharia nacional, que destruíram a indústria naval brasileira, que já estava com mais de 70 mil trabalhadores e trabalhadoras ali em 2014. Ele não leva em consideração que a própria Petrobras e a ANP disseram que o Brasil precisará de novas refinarias para atender a demanda interna do mercado nacional. Mas ele faz coro com esses que querem destruir o Brasil e cita essa grande baboseira na entrevista coletiva que ele deu na segunda-feira e que foi replicada no Valor, citando isso que ele está colocando. E por fim, nessa sua entrevista, a gente destaca que desde o golpe que nós sofremos em 2016 para cá, nós estamos vendo o maior desmonte do Estado brasileiro e também da Petrobras em toda a história desse país. E citar aqui alguns números de forma rápida aqui, Pajé e Cid. Metade das estatais que já foram vendidas ao longo desse período, de 2016 para cá, foram empresas do sistema Petrobras. De 30 estatais que foram vendidas a preço de banana ou na Bacia das Almas, como diz o companheiro Zé Sérgio Gabrielli, 15 foram subsidiárias da Petrobras, como por exemplo a BR Distribuidora, como a Liquigás, a TAG, a NTS, a NTN e outras várias empresas. 140 bilhões de reais de ativos vendidos nesse período. Repetindo, 140 bilhões de reais de ativos vendidos nessas 15 empresas que foram vendidas, principalmente para o capital internacional. Nesse período, foram pagos para o sistema financeiro, que está, sem dúvida alguma, em conluio com o Paulo Guedes e com o fantoche do Bolsonaro, 535 bilhões de reais para amortização da dívida e pagamento de juros que eles falam tanto da dívida da Petrobras. E pior do que tudo isso, mais de 230 trabalhadores e trabalhadoras foram sumariamente demitidas no sistema Petrobras ao longo desse período. Trabalhadores e trabalhadoras que eram próprios e também terceirizados. Então, para concluir aqui, companheiro Pajé, companheiro Cid, hoje a Petrobras ela está na contramão de todas as empresas do setor de petróleo e gás ou de energia no mundo. Bolsonaro, que se dizia defensor do patrimônio público, que se dizia patriota, que se dizia nacionalista, ele está tornando a Petrobras apenas uma empresa exportadora de petróleo cru para o Brasil importar derivados de petróleo, a exemplo de 2018, quando nós importamos mais de 37 bilhões de dólares de diesel, principalmente de refinarias norte-americanas. Bolsonaro e o seu lacaio Roberto Castelo Branco se dizem contra a estatização, mas ajudam estatais estrangeiras a comprarem ativos da Petrobras aqui no Brasil. Eles se dizem contra a integração da Petrobras, mas ajudam a Shell, a Total, integrarem a sua cadeia comprando ativos do sistema Petrobras aqui no Brasil. Eles se dizem contra o monopólio estatal do petróleo no país, mas criam um oligopólio nacional e monopólios regionais com empresas privadas que, se nós não lutarmos, irão comprar refinarias no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, Pernambuco e em outros estados. Então, na verdade, o debate da corrupção é apenas, companheiros e companheiras, para justificar a entrega, o desmonte, a venda das empresas estatais. Assim como fizeram com Getúlio, assim como fizeram com Jango, assim como fizeram com Kubitschek, fizeram com Lula, fizeram com a Dilma, usando o discurso da corrupção para justificar o desmonte do Estado brasileiro e a privatização
do sistema Petrobras. E para concluir de fato, nós precisamos, concordando aqui com a fala do companheiro Guilherme Estrela, nós precisamos unir a classe trabalhadora, principalmente os trabalhadores e trabalhadoras do setor de serviços públicos, das empresas públicas e estatais, unir a sociedade brasileira contra tudo isso. Porque se a Petrobras, se as empresas públicas e estatais que temos hoje foram constituídas principalmente nos governos desenvolvimentistas, foi porque houve uma grande mobilização da sociedade brasileira. Precisamos fazer isso sem dúvida alguma. E para isso vai ser necessário, como nós dissemos no Congresso Nacional 2 dias atrás, necessário que nós, principalmente ou inicialmente, trabalhadores e trabalhadoras do setor público, das empresas públicas e estatais, comecemos esse movimento. O que as centrais sindicais estão chamando é uma grande mobilização, um grande movimento que culmine numa greve geral nesse país, iniciando por esses setores, para que nós possamos dizer não ao que o governo Bolsonaro está fazendo. Para isso, vai ser necessário, sim, companheiro Pedro Celestino, a unidade não somente das duas federações que aqui estão representadas, mas das categorias que estão presentes e representadas em todas as empresas públicas estatais e nos serviços públicos desse país. Dessa forma, sim, nós poderemos parar esse processo de desmonte e privatização do Estado brasileiro, porque nós e a sociedade brasileira sabemos que defender a Petrobras, defender as estatais, é sim defender o Brasil. Vamos à luta, que a luta continua, nós